Oi, oi, boa noite! Mais uma live começando! Vamos falar hoje sobre ansiedade, que eu sei que é o sintoma que todo mundo, quando me procura, sempre me relata o quanto isso sabota na hora de fazer uma dieta, na hora de mudar os seus hábitos alimentares. Então, quero todo mundo aqui comigo hoje, pra gente poder falar aí sobre esse assunto. Boa noite, vamos entrando. Tudo bem, gente? E aí, todo mundo tá de férias já? Recesso? Como é que vocês estão? Por aqui, muito trabalho ainda. Acabei de terminar até uma mentoria com as minhas alunas do meu curso. Então, aqui tá a todo vapor. 2021 tá longe de terminar, viu? Bom, gente, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista, sou mestre em Ciências da Saúde e o meu foco aqui realmente é te ajudar, né? Então, é te ajudar a realmente ter um corpo livre de dores, um corpo com mais disposição, um corpo magro, para ter qualidade de vida, né? Porque eu falo que não é só a gente buscar emagrecimento. O emagrecimento é só uma consequência de quando todo o resto tá funcionando. Como é que tá, né, essa questão sua realmente de disposição, de ânimo, de intestino, de sono? Tudo isso, esses pilares são muito importantes. Se a gente não olha esses pilares e olha só o emagrecimento como a consequência principal, como o foco principal, a gente não sai do lugar. A gente sempre vai ficar dando murro e ponta de faca. E é esse ponto-chave, né? Eu falo que a hora que você entende esse processo, o emagrecimento, a busca por um corpo mais saudável, por um corpo melhor, é muito mais leve. E o ponto aqui é esse, né? É você realmente ter um corpo mais leve. É você realmente buscar essa leveza. A gente só consegue isso quando a gente vai entendendo melhor o nosso corpo. Quando a gente entende o quanto esses sinais e sintomas, muitas vezes, acabam atrapalhando a gente. E a ansiedade é uma delas. Não tem como a gente falar de mudança de hábito, de qualidade de vida, se a gente não olha para a ansiedade. Porque assim, ó, é quase 99% das pessoas que me procuram, né? Tanto no consultório ou mesmo com relação ao meu curso de emagrecimento, né? Que é o curso Muito Além do Emagrecimento, que por sinal vou abrir as vagas novas em janeiro, então fiquem atentos. Então assim, todo mundo me fala o quanto a ansiedade é algo que sabota na hora da gente fazer um plano alimentar. Quem que não sofre com ansiedade aí? Né? A gente come muitas vezes doce por ansiedade, ou mesmo carboidrato em si por ansiedade. E aí eu sempre falo que não é assim, então vamos dar um remédio para ansiedade, vamos dar um fitoterápico para ansiedade. Vai ajudar? Vai! Né? Mas o ponto-chave aqui é o quê? É a gente trabalhar esse desejo, é controlar esse desejo. Né? Porque é óbvio, não, tem que cortar doce, tem que cortar seu consumo de açúcar. Você sabe que tem que cortar. Mas como é que você consegue cortar sem sofrer? Minha maior batalha. Então, Moniz, eu vou falar muito sobre isso hoje aqui. Né? Te ensinar alguns gatilhos e algumas estratégias para conseguir controlar essa ansiedade. Porque ela sabota a gente na hora de seguir um plano. Não tem como. Né? A gente sempre fala isso. Eu falo que assim, pego muita gente que me procura e fala assim: Laís, eu já fui em inúmeras nutris, eu sei o que eu tenho que comer. E tudo bem, você pode saber, mas o que tá te controlando não é a questão de eu posso comer o pão ou não? Eu posso comer a batata ou não? Essa questão hormonal, essa questão realmente de alguns neurotransmissores que estão desregulados. E se você não olha para isso, se você não cuida disso, não tem jeito, fica muito difícil seguir algo. E aí, quando a gente pensa em ansiedade, primeiro ponto que tem que ser olhado, seu intestino. Até eu fiz uma live na sexta, se alguém perdeu a live, ela tá lá no YouTube, tá, gente? Então, pra quem não me segue ainda no canal do YouTube, até depois, se vocês quiserem, me mandem por direct, que eu mando o link pra vocês. Mas foi uma live que eu falei sobre o quê? Estufamento, abdômen distendido, gases. O primeiro ponto para a gente controlar a ansiedade, primeiro, olhar seu intestino.
Por quê? É nesse intestino que a gente vai ter uma das formas de produzir o neurotransmissor serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, ele controla a ansiedade. E quando esse neurotransmissor tá baixo, a sua ansiedade vai aumentar. Então não tem como você falar, não, eu quero fazer uma dieta, eu quero mudar os meus hábitos. E, mas eu sou muito ansioso, eu tenho que viver com isso porque eu sempre fui ansiosa. Não. Então se a gente não olhar para esse intestino, não tem como. Sigo na luta do intestino. Shot com limão tá começando a dar sinais. Ah, Gabi, muito bom! É isso, gente. É começar a colocar alimentos anti-inflamatórios, né? Então o shot, por exemplo, é uma opção boa. Aí você vai tirando o que inflama esse intestino, coloca alimentos anti-inflamatórios. Já é uma boa estratégia para modular a sua ansiedade. E você nem imagina que a sua ansiedade tá vindo porque o intestino não tá bom. E tem toda a ligação. Enquanto você não olha esse intestino, enquanto você não olha... Você explica como ajudar a saúde intestinal naquela live do YouTube? Explico, Monize. Na live do YouTube eu falei um pouco sobre a questão de o que piora, né, esse estufamento, esses gases e quais são algumas estratégias com relação a esse intestino, tá? Então, gente, todas as lives que eu faço semanalmente aqui, elas são todas interligadas, né? Então, uma live liga na outra. Porque não tem como você querer um corpo saudável, um corpo mais disposto, um corpo magro, que não tenha dores, se você não linkar tudo. Nosso corpo é interligado, né? Até por isso que a gente fala que o intestino é um segundo cérebro. Ele tá interligado com a parte o eixo intestino-cérebro. Então é por isso que, se a gente não focar na questão, falou em ansiedade, se a gente não linkar a ansiedade com o intestino, primeiro ponto, a gente não sai do lugar. Então, vamos ter que olhar para esse intestino. Ai, Laís, mas como é que é olhar para esse intestino? Realmente, gente, é isso que eu falei pra vocês. Diminui o consumo de açúcar, diminui o consumo de farinha branca, diminui o consumo de laticínios, né, a caseína principalmente. E não é cortar, não é algo que você vai falar assim, nossa, eu nunca mais vou poder comer. É algo do tipo, se eu comi hoje, eu vou esperar alguns dias pra consumir de novo. Porque senão, gente, esse intestino ele vai ficando, a gente chama de leaky gut, que é como se fosse o intestino frouxo mesmo. E ele não consegue mais proteger o nosso corpo. A barreira do nosso corpo acaba não conseguindo ficar estruturada. E aí, com isso, os alimentos, né, mais inflamatórios passam pela barreira do intestino. E aí você pode ganhar peso, você pode ter uma dificuldade para dormir, você pode ficar mais ansiosa, você pode ter alteração no intestino. Cada pessoa vai ter um gatilho. Entendem? Então, aí quando a gente pensa na ansiedade, tem que olhar esse intestino. Não tem como. Ir ao banheiro muitas vezes ao dia é sinal de que algo tá errado? Super é, Camila. Super é, tá? E aí, a gente pode pensar assim, então tá, primeiro ponto, vamos olhar esse intestino, pra pensar na nossa serotonina aí. Em paralelo, a gente pode pensar em vários alimentos que vão ajudando com relação à serotonina, né? Então, por exemplo, o consumo de abacate é uma ótima opção para fazer um estímulo de serotonina, o consumo de castanha de caju, o consumo de cacau. Então, por isso que eu falo que, nossa, chocolate não pode num plano alimentar? Óbvio que pode. Para fazer um estímulo de serotonina, é fantástico colocar um cacau aí. Mas é óbvio que de maneira estratégica. E também não vai adiantar nada eu colocar alimentos que ajudam a ser precursores de serotonina, né? Ajudar a estimular a serotonina, se meu intestino não tá bom. E aí, gente, a gente fica dando murro em ponta de faca. Né? Porque o intestino não tá bom. Você pode comer abacate adoidado, chocolate adoidado, chocolate com uma quantidade boa de cacau, né, gente? Óbvio. Castanha adoidado, castanha de caju, né, que é um precursor da serotonina. Mas se a sua absorção não estiver legal, se o seu intestino não estiver legal, não vai adiantar nada. Você vai ficar cada vez mais ansiosa. Isso vai acontecer. E aí, outro ponto importante também é a gente olhar a questão da dopamina, né? Então, esses dois neurotransmissores são importantíssimos quando a gente pensa em ansiedade.
Então, serotonina e dopamina. Porque se elas estiverem baixas, tanto a serotonina, né, que eu fui falando pra vocês aqui, quanto a dopamina estiver baixa, é a hora que vai aumentar muito a nossa ansiedade. Ai, Laís, mas como é que eu sei que eu tenho uma dopamina baixa? Gente, tem vários sintomas, tá? Então, ó, anotem aí. Dopamina baixa, libido baixo, vontade absurda de comer doce, vontade absurda de comer carboidrato à noite. E quem que não sofre com isso? E aí você me procura, né? Você me procura no sentido assim, eu preciso emagrecer, mas não corta o meu carboidrato da noite, não corta o meu docinho. Não é cortar os alimentos. Se eu conseguir fazer modulação de intestino com você, conseguir controlar esses neurotransmissores, nem você vai querer. É algo do tipo assim, putz, se eu não tô afim de comer doce hoje, eu não vou comer. Eu tava até agora fazendo mentoria com as minhas alunas, né? Então a gente fez uma mentoria agora, que tem uma das alunas que ela já tá quase no finalzinho, né? Ela na verdade, ela fez o curso não era nem pra emagrecer. Ela me falou assim, Laís, eu tenho que emagrecer um pouquinho, uns 4 quilos no máximo. Mas o meu foco principal... Nossa, tá tendo alguma carreata aqui na rua. Mas o meu foco principal é melhorar sintomas. Ela falou, eu não aguento mais passar mal, eu não aguento mais ter enjoo, eu não aguento mais o intestino não funcionar direito, então eu quero fazer o curso pra ver se eu melhoro nesse sentido. E eu não aguento mais não ter disposição. Então assim, eram inúmeros sintomas que ela me relatou e que ela tava de saco cheio. Ela falou, Laís, eu vou em milhões de médicos, ninguém acha nada, né? Então assim, eles me reviram de ponta cabeça, eu faço vários exames de sangue e nunca dá nada. E aí quando a gente foi trabalhando essa questão dela mesmo, do intestino, controlar esses neurotransmissores, né, dopamina, serotonina, hoje, olha o que ela falou hoje. Ela falou, Laís, eu me inscrevi na academia. Ela falou, e ó, é final de ano, ela se inscreveu na quarta-feira passada. Ela falou, eu não esperei segunda-feira pra me inscrever, eu tava afim, fui lá e me inscrevi. Então é esse o ponto. Quando a gente começa a modular o intestino, modular esses neurotransmissores, serotonina, dopamina, você começa a ter vontade, né? A sua disposição melhora, o seu libido melhora. Aí a vontade de comer carboidrato à noite, ela diminui como consequência. Só que se você não olha esses sinais e sintomas que o seu corpo está te dando, é por isso que eu friso tanto pra vocês, gente. Aprendam a ouvir o corpo de vocês. Não é normal não ter disposição. Não é a idade ter dor de cabeça. Não é a idade você não dormir direito. Não é. São só sinais que o corpo tá falando o quê? Ó, tem algo que não tá bom. Olha pra isso. Olha pra esse intestino. Olha pro seu fígado. Olha, então assim, o corpo tá dando sinais, mas a gente não ouve. Então esse é o ponto-chave. Se a gente não olha todos esses passo a passo, só você tomar um remédio para ansiedade, isso vai controlar a curto prazo. Porque a longo prazo é o quê? É aumentar a dose. É aumentar outro remédio, é colocar um remédio mais forte. E até quando você vai desse jeito? Até quando você vai modular a ansiedade dessa forma? Sendo que ninguém olhou seu intestino, ninguém olhou que você tá morrendo de vontade de comer doce, tá com uma vontade absurda de carboidrato, não tá dormindo direito. Ninguém olhou tudo isso. E esses pontos são muito importantes. Tá fazendo sentido, gente, com relação à ansiedade? Então, se não olhar isso, a ansiedade ela vai atrapalhar? Vai. Só que tem que olhar o por trás da ansiedade. O porquê ela tá vindo. E aí, todos esses pontos que eu tô falando pra vocês são importantíssimos. E aí, mais uma vez, uma live linka na outra. Então, se você não viu a live de intestino, vale a pena você dar uma olhadinha. Porque daí é a hora que você vai indo pra raiz do problema. Sabe? Me mandem aqui joinha, gente, se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se tá fazendo sentido. Se estão com dúvidas até agora, se eu posso seguir. Tudo certo? Posso seguir?
Então, ó, vou continuar. Então tá, vamos modular então serotonina e dopamina quando a gente pensa em ansiedade, tá? Laís, qual é uma forma da gente conseguir modular dopamina? Uma forma muito legal, gente, são os famosos chás, que eu adoro chás adaptógenos, né? Eu falo muito isso para quem me segue aqui na internet, para as minhas alunas do meu curso, né? Eu tenho até um e-book só de chás, porque os chás, gente, eles são muito adaptógenos e aí eles vão adaptar. Ou seja, o que tiver em excesso vai normalizar, o que tiver em falta vai normalizar. E isso é importante, a gente conseguir adaptar esses neurotransmissores. Então, chá de tuce, chá de gengibre, chá de canela, chá de cúrcuma. Só que, mais uma vez, não vai adiantar você colocar esses chás se você não olhar lá atrás todo o processo que a gente está conversando. Mas para eu ter disposição, eu abuso demais no consumo de café. Falei sobre o café hoje. Para quem não viu nos meus stories, quando a gente consome cafeína no primeiro horário do nosso dia, isso vai ter uma alteração na produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, e também, gente, ele vai desregular dopamina, serotonina. Aí você fica muito mais, um estímulo muito maior, só que consequentemente vai aumentar a sua ansiedade. Até que ponto vale a pena? Então você usa o café para te dar energia, mas consequentemente você fica muito mais, um estímulo de ansiedade muito maior. Então vamos colocar o café aí, tudo bem colocar? Tudo, mas vamos colocar numa quantidade menor. Vamos evitar colocar esse café na primeira hora do seu dia. Tudo isso é importante para modular a ansiedade. E aí, abusar mais desses chás que eu falei pra vocês, que são chás adaptógenos. Então, o corpo vai se adaptar a eles, né? São chás mais dopaminérgicos que a gente fala, que vai controlar a dopamina. Então, tuce, gengibre. Ó, quem puder escrever até nos comentários aí, pra quem chegou agora, dá um print na tela, sei lá, né? Quem não conseguir anotar. Então, chás que são dopaminérgicos, para controlar esses neurotransmissores. E isso vai ajudar na ansiedade. Quer uma ótima estratégia com relação à ansiedade? Lanche da tarde. Colocar um chazinho aí dopaminérgico. Então, tuce, canela, gengibre, cúrcuma. E em associação, colocar um chocolatezinho, uma quantidade boa de cacau, que tem triptofano. O triptofano, ele vai ajudar a estimular serotonina. Então, ou seja, lanche da tarde, de uma vez só você modula dopamina com chá e serotonina com o chocolate. Olha que maravilhoso! E aí, consequentemente, o que acontece? A ansiedade diminui. A vontade de comer diminui. De ficar beliscando ao longo do dia ou até de você comer muito carboidrato à noite. Né? Porque essa vontade de comer carboidrato à noite também tá vindo de uma falta de dopamina, de uma baixa de dopamina. Entendem? Então tudo isso é estratégia, pessoal. Outra ótima opção que a gente pode colocar, que a gente tem que pensar também, né? Pego muita gente que fala assim, então eu quero emagrecer, eu vou cortar carboidrato e eu vou aumentar meu consumo de proteína. Proteína eu posso consumir à vontade. Não é isso que a gente ouviu a vida inteira? Que o que engorda é carboidrato? Só que será que é a melhor estratégia quando a gente pensa em ansiedade? Porque proteína em excesso, gente, vai aumentar a sua ansiedade. Me conta aí quem nunca fez um plano cetogênico, né, sem orientação, porque eu adoro esses planos, mas com orientação, tá? Mas me conta quem já fez esse plano, se não ficou mais ansiosa, mais compulsiva. Mas por quê? Provável que não teve um cálculo com relação à quantidade de proteína que você consumia. Você comeu adoidado proteína, sua ansiedade foi nas alturas. Aí você quer emagrecer, mas tá ansiosa. Como é que você consegue? É dar um tiro no pé. Vai dizer que não é assim, gente?
Então, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa nesse sintoma, ele é muito importante você olhar o por trás dele, né? Então, você, primeiro de tudo, tá, meu intestino como tá? Segundo ponto, eu tenho vontade de comer doce? Eu tenho compulsão noturna? Como tá o meu libido? Como tá a minha disposição? Todos esses pontos são fatores muito importantes, porque eles são consequências de uma ansiedade também. Se eles estiverem alterados, que daí vai ser essa alteração nesses neurotransmissores, vai piorar a sua ansiedade. E a proteína em excesso para o intestino é horrível, né? Glaucia, depende, tá? Tem até alguns estudos hoje em dia que tem vários tipos de cardápio até, então até planos ricos em proteína para modular o intestino. Então é óbvio que tudo aqui é o depende, tá? Depende do seu objetivo, depende de como é que é a estratégia, então depende, tá? Então pro intestino, muitas vezes, a proteína animal pode vir até ajudar sim, tá bom? Nossa, já fiz isso e foi horrível. Então, por quê? Você colocou muita proteína no seu dia a dia, a sua ansiedade foi na altura, foi lá pra cima. E como é que você consegue seguir um plano com essa ansiedade? Você não segue. Então vocês têm que entender que a gente tem que olhar todo esse processo. Esses pilares são muito importantes. Esse passo a passo que eu tô falando pra vocês são muito importantes. Não é só, eu quero emagrecer, vou cortar carboidrato, vou comer proteína. Mas vai aumentar a sua ansiedade. Quero emagrecer, vou cortar açúcar, vou abusar em adoçante. Adoçante, gente, é outro fator que vai aumentar a sua ansiedade. Aí você não come doce, mas por outra via você tá muito mais ansiosa e abusa no quê? No carboidrato, por exemplo. Entendem? Então você fica meio que enxugando gelo, sabe? Aí você acha que você tá fazendo algo e no final, ou você não tá fazendo nada, né? Tá trocando 6 por meia dúzia, ou tá tudo sendo tudo em vão. E aí é aquele esforço em vão, é aquilo que você faz, não sai do lugar, não vê resposta, não emagrece, os sintomas continuam, aí você cansa. Porque é muito frustrante, gente, é frustrante demais você começar um plano e você não sair do lugar. Ou você faz certinho, um dia que você come algo de diferente, o peso sobe, ou os seus sintomas pioram. Aí desanima. E como é que você segue isso a longo prazo? Então, quando a gente pensa em mudar os hábitos, eu sempre falo que é quando você foca nos seus sintomas. E a ansiedade é um deles. A gente vai ter que olhar com outros olhos a sua ansiedade. Não é só cortar carboidrato. É você entender realmente de onde ela tá vindo. Voltando a falar, intestino. Voltando a ver essa questão mesmo do libido, do seu sono. Tudo isso tá interferindo. E a gente não olha, né? O que a gente fala? Eu tô ansiosa. Vou tomar um remédio pra melhorar a ansiedade. A gente vai no médico e pede remédios pra ansiedade. Mas como você não tá olhando todo o processo, até quando vai tomar esse bando de medicações? E ficar aumentando a dose? Porque você entra num ciclo vicioso. Né? O que mais? Deixa eu olhar aqui que eu tinha colocado pra falar pra vocês. Então essa questão mesmo de adoçante em si, né? Então eu ouço direto. Laís, olha, eu não uso mais nenhum tipo de açúcar. O meu café eu coloco sempre adoçante e é isso. Mas eu tô muito ansiosa. E aí tem até pessoas que, dependendo dos polimorfismos que a gente fala, né, que é com relação à parte genética, ela não emagrece, ela pode estar fazendo tudo certinho, mas ela abusa no adoçante e ela não emagrece, por exemplo. Mas por quê? Esse adoçante está sendo colocado em quantidades erradas, ela fica mais ansiosa com o adoçante. E aí, por outra via, ela acaba comendo outros alimentos, ela abusa muito na proteína. E aí eu falo que é uma soma de coisas que vão piorando cada vez mais a sua ansiedade. Tá dando pra entender, gente? Até agora, alguma dúvida?
Nenhuma dúvida? Posso continuar? Então isso é muito importante. Se você não olha o que você faz ao longo do dia como um todo, só você focar em algo específico ou só tomar uma medicação específica não vai fazer você sair do lugar. É o que eu falei, né? Eu adorei hoje o comentário dessa minha aluna, porque ela falou, Laís, nossa, eu em outros tempos, eu jamais iria começar uma academia numa quarta-feira. Eu ia esperar a segunda-feira, porque segunda-feira é o dia oficial de você começar algo. Daí ela falou, mas não, eu tô tão disposta, tão animada. Então ela falou assim, eu quero ir. Então é isso que é o legal, né? E a ansiedade você vai começando a controlar ela. Então vamos recapitular. Como que a gente consegue controlar a ansiedade? Primeiro ponto, olhando esse intestino. Segundo ponto, colocando até alimentos, né, ricos em triptofano, por exemplo, para controlar a sua serotonina. Então, o intestino estando legal, colocando alimentos ricos em triptofano, já vai ajudar. Então, cacau, abacate, castanha de caju, grão de bico. Outro ponto, vamos analisar os seus sintomas com relação à dopamina, né? Se a dopamina não tá baixa. Então, libido, vontade de comer carboidrato à noite, vontade de comer açúcar. Aí vamos associar os chás, colocar chás mais dopaminérgicos, que vão controlar a dopamina mesmo. Ao mesmo tempo, não abusar muito em consumo de proteína, né? Porque a gente ouve muito aí que então vamos fazer um plano com proteína, colocar proteína adoidado, mas isso vai piorar a sua ansiedade também. E aí, como que você faz um plano, gente? Olha o bando de coisa que você tá fazendo errado. Como que você não tem ansiedade? E aí, fora tudo isso, tem a parte externa também, né? Que é o trabalho, que é a rotina, que é a pandemia. Então, a parte externa também vai interferir. E aí, outra ótima estratégia com relação a modular a ansiedade, que aí não é nem com relação aos alimentos em si, mas a questão da meditação, né? Eu falo muito isso pra vocês, gente. Então, quem não pratica meditação, eu sei que é algo que não é fácil, tá? Eu falo por mim, porque eu sou super elétrica. Vocês veem o quanto eu falo rápido, o quanto eu sou ativa. Então, quando eu comecei a meditar, foi algo muito difícil. Porque a gente pensa assim, imagina, como que eu vou conseguir ficar lá parada pensando em nada? Mas a meditação não é isso, tá? Então, para quem nunca meditou, faço o convite aqui de começar a meditar. E aí, tem até uma moça no YouTube que ela chama... O canal dela chama Yoga Mudra. E ela é muito boa, assim, a voz dela é muito gostosa. Porque o legal da meditação, gente, não é você ficar lá sentada e não pensar em nada. Não é essa a ideia. O legal da meditação é você fazer meditações mais guiadas, sabe? Então, aquela que você vai te direcionando. Tem até uma meditação no meu curso que eu fiz para as alunas, que é com relação à meditação do chocolate. Então, a pessoa coloca um chocolate debaixo da língua e eu vou direcionando elas no que ela tem que pensar. Porque daí, quando você vai trabalhando esse cérebro racional também, é a hora que você faz melhores escolhas. Porque a ansiedade, gente, nada mais é do que você estar preocupado com o futuro, né? A gente fala que a ansiedade é algo que você está preocupado lá na frente, a depressão é algo lá atrás, e quando você está no presente, você não sente esses sintomas. E a meditação te traz para o presente, ela te conecta com o presente. Então é uma ótima ferramenta para você estar no aqui e no agora. E aí, como consequência, isso também já vai diminuir a sua ansiedade. Então, gente, quem nunca meditou, faça esse convite, dá um pulinho lá no YouTube, coloca o nome dessa moça que eu adoro, as meditações dela, que é Yoga Mudra, tá? Então, quem puder colocar até nos comentários aqui, que assim, quem não entendeu, o nome dela é Yoga Mudra. Acho que na verdade é o nome do canal dela, ela chama Raíssa Zocal, tá?
E então a meditação te traz pro presente, te conecta pro presente. E aí a sua ansiedade também vai diminuindo. Então eu falo que quando a gente pensa em ansiedade, não é só usar remédio. Olha o bando de coisa que eu falei na live pra vocês hoje, gente. O bando de coisa que você pode fazer pra modular a ansiedade. Outra ótima estratégia com relação a gente usar óleos essenciais, né? Então usar o óleo de lavanda, o óleo de laranja. Esses óleos você colocar aí no difusor e deixar, né, à noite quando você chega em casa ou até antes de dormir, também ajuda muito. Só que se você não olhar todos esses sintomas que eu fui falando pra vocês, se você não entender que não é normal ter ansiedade, que a vida inteira eu fui assim, minha mãe é ansiosa, se você ficar nessa, realmente é a hora que você não sai do lugar. E a ansiedade, ela vai te sabotar quando pensa em dieta, gente, não tem jeito. Quando a gente tá ansioso, a gente come mais. Quando a gente tá ansioso, a gente come mais carboidrato, a gente come mais açúcar. Porque a gente vai sempre pra aquela frase, né? Eu mereço. É só hoje. Eu tô muito estressada. Cada hora é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo. E quando você entende que você consegue controlar isso com alimentação, modulando alguns neurotransmissores e modulando o seu intestino, por exemplo, fica fácil de você conseguir seguir realmente algo que você vai ter mais disposição, que você vai ter mais energia ao longo do dia. Como consequência, você emagrece, as dores pelo corpo diminuem, então diminui dor de cabeça, diminui dores gástricas, azia, gastrite. Aí eu falo, gente, que é sucesso, porque eu falo que você foca numa coisa e acerta em outra. Então eu quero que vocês entendam que a ansiedade não é normal, que a ansiedade é algo que a gente consegue modular, desde que você pare para se observar. Enquanto você ficar só olhando no externo e querer sempre coisas para poder mascarar a sua ansiedade, você não vai sair do lugar. Dúvida, gente? Deu para entender bem com relação à ansiedade? Então ela realmente, ela acaba sendo um fator importantíssimo quando a gente pensa em mudar hábito. Só que hoje eu dei várias estratégias com relação a isso, gente. Então assim, não é mais para ter desculpa com relação à ansiedade. Dá pra gente modular ela tranquilamente e modular mesmo com tudo que eu fui falando pra vocês. Combinado? E aí você vai sentindo mais leveza também, sabe? Porque eu falo, quando a gente vai modulando a ansiedade, consequentemente você diminui a vontade de comer doce, consequentemente o seu sono melhora, consequentemente você diminui o consumo de café. E aí, gente, uma coisa leva na outra. Eu falo que é um quebra-cabeça, que as peças vão sempre ficando interligadas, sabe? Monize, quais métodos você acha melhor usar quando bate a vontade de comer? Então, na verdade, tudo que eu fui falando pra vocês não é algo específico. É você olhar o todo. É você olhar, primeiro ponto, olhar esse intestino. Porque é isso que vai ter uma boa alteração com relação a alguns neurotransmissores, que daí é a serotonina. Então não é um ponto que você vai ter que fazer pra poder controlar quando bate a vontade. Aí é usar o chá sempre, né? Porque não é assim, eu tomando um chá hoje, amanhã eu controlo a minha ansiedade. Não, é você fazer isso de uma forma corriqueira, né? É você colocar isso no seu dia a dia. É você fazer isso de uma forma que vire um hábito. E aí a ansiedade ela vai sendo controlada como consequência. Só que antes dela ficar boa, você tem que ir mudando, né? Então encaixando uma meditação, controlando o consumo de alimentos ricos em açúcar, em farinha branca, né? Já diminui isso, já vai modular seu intestino. Então são vários pontos aí que quem viu a live toda, põe no papel e você consegue realmente, vai conseguir te direcionar, sabe? Você consegue olhar mesmo e falar, tá, então agora eu vou começar cuidando da minha parte emocional. Meditação.
Ó, a Daiane, eu adoro o Yoga Mudra. Ela é ótima. E ela te traz pro presente mesmo, né? Então a meditação te traz pro presente. E aí, como consequência, gente, você faz melhores escolhas. Porque é óbvio, entre um chocolate ou entre, sei lá, um doce e uma pera, você sabe que tem que comer a pera. Mas muitas vezes você não consegue. E você não consegue por quê? Porque essa questão de neurotransmissores está desregulada. Só que se você não olhar tudo que eu falei na live toda, como é que você controla isso? Você não controla. E aí você vai porque é mais rápido, né? Que é o quê? Um remedinho. Ou é comer um alimento que vai te dar um prazer rápido, né? Porque na hora de dar um prazer, você fala, ai, quer saber? Dane-se, eu vou comer essa pizza mesmo. Aí você vai lá, come a pizza e depois tem aquele pico de prazer e aquela queda. Então, ao mesmo tempo que você tem aquele prazer absurdo, bate o arrependimento. Não é assim? Você não come e fala, putz, que delícia, eu vou comer, dane-se. Aí você come e fala, nossa, não devia ter comido. Mas por quê? Porque o corpo quis controlar esses neurotransmissores. Então ele falou, come, Laís, come. Mas quando eles estão controlados, essa vontade não vem desse jeito. Então o foco aqui é esse, gente. É você realmente aprender e aí entender que dá pra controlar a sua ansiedade. Só que tem todo um processo, que se você não olhar esse processo, só tomar um chá não vai adiantar. Só colocar alimentos ricos em triptofano não vai adiantar. É tudo isso somado. É o intestino com os alimentos ricos em triptofano, com o acréscimo do chá, com o consumo baixo, né? O consumo equilibrado, na verdade, de proteína. Não ficar cortando carboidrato e abusar demais na proteína. Controle de adoçante. Controle de cafeína. Usar a meditação. E aí, todo dia que você vai encaixando, eu falo que você pode me falar assim, nossa, Laís, mas como eu vou pôr tudo isso de uma vez só no meu dia a dia? Gente, vamos por partes. Né? Eu até falei hoje isso também, eu tava na mentoria com as alunas e uma das alunas, ela fez o curso todo e aí ela não queria fazer o primeiro plano alimentar, né? Que lá são várias estratégias, né? São vários ciclos alimentares que a gente vai sempre indo por partes. Porque o corpo é por partes. Se você quer pular esse estágio e ir lá pra frente, é a hora que você se sabota. E ela tava fazendo isso, ela tava indo pro jejum intermitente já, sem passar pelo processo de cuidar do intestino, de cuidar desses neurotransmissores, de cuidar da questão emocional, de aprender a usar, né, os cérebros racionais para fazer escolhas alimentares. Então ela queria já ir logo pro plano que emagrece mais rápido, né? Que é um jejum intermitente, que é uma cetogênica. E aí até uma das outras alunas que também já fez todo esse processo, ela falou, ó, calma, eu quis fazer a mesma coisa que você. E eu dei um passo maior que a perna, tive que voltar do zero. Então, faz todo o protocolo, vai por partes mesmo. Então, quer modular a ansiedade? Vamos cuidar desse intestino, vamos por partes. Quando você vai por partes, eu falo que o potinho vai esvaziando. E aí, não é você comer um dia errado, abusar um dia que esse potinho transborda, igual é hoje em dia. Porque hoje em dia, você está num nível de inflamação tão alto que um dia que você come algo errado, um dia que você extrapola, a sua ansiedade vai nas alturas, você fica muito mais irritada, estressada, tem dor de cabeça, o sono piora, o intestino piora. Aí você fica nesse ciclo. Mas é por quê? Seu potinho tá transbordando. Enquanto você não olhar e você não entender que tem que esvaziar esse potinho primeiro, você não vai sair do lugar. E essa ansiedade vai ficar cada vez pior. E aí você come alimentos para tentar melhorar ela, só que esses alimentos pioram mais ainda ela, além de piorar seu intestino, e aí vira essa bola de neve. Deu pra entender, gente? Alguma dúvida?
Então, realmente, essa live é pra vocês entenderem que tá tudo interligado, nosso corpo tá interligado. Não tem como você querer ter mais disposição, querer que acabar não tendo tantas dores pelo corpo, né? Então, dor de cabeça, dores nas articulações, o intestino, se você não olhar todo esse processo. Fechado? Então, gente, é isso a live de hoje. Espero que tenham gostado. Ela vai ficar salva, tá? Então ela fica salva por 24 horas. Depois eu tiro ela do ar. E se tiverem alguma dúvida com relação a tudo que eu falei, só me mandar por direct. Mas, ó, que fique claro, a gente consegue tranquilamente modular a nossa ansiedade. Só que a gente tem que trabalhar todos esses pontos. Quando a gente trabalha todos esses pontos, fica muito mais fácil, né? E óbvio que eu tô falando aqui, gente, de uma ansiedade leve, né? É óbvio que tem graus e graus de ansiedade, tem níveis e níveis que você tem que procurar, às vezes, um psicólogo, um psiquiatra. Então, assim, aqui é mais no sentido de você entender que ansiedades leves a gente consegue controlar. E aí, é pontuando tudo que eu falei pra vocês ao longo da live. Belezinha? Então, gente, muito obrigada a quem participou. Quem entrou agora na live, então ela vai ficar salva. E mais uma vez, obrigada a quem tá aqui. E é isso, gente. Bom finalzinho de semana aí, bom restinho de semana. Beijos!